Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Sou Janaína, sou psicóloga, também faço parte da comunidade já faz algum tempo. Atuei por um bom tempo aqui junto à emergência, né? E hoje, infelizmente, devido a alguns compromissos, eu estou um pouquinho ausente. Mas, quando possível, sempre que possível, aqui junto com vocês nessa parte, né, que é tão preciosa para a gente também, que é trazer um pouco da palavra, que é trazer um pouco de estudos ou mesmo de concepções do que traz o Espiritismo, que traz o Chico, que traz Emmanuel, né? E hoje aqui com vocês eu fui convidada a trazer um capítulo que faz parte do Vinha de Luz. O Vinha de Luz é um dos livros que está dentro de um catálogo, vamos dizer assim, que inclui também o Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, né? Todos os dois ditados pelo Espírito Emmanuel, que traz muito do que é a obra do Espiritismo, principalmente no Brasil. Então, hoje, esse título, na verdade, esse capítulo, ele traz para a gente o título Marcas. E me veio assim, bom, que falar sobre marcas? É um texto muito claro, eu particularmente acho o Vinha de Luz mais claro do que o Caminho, Verdade e Vida. Então, eu pensei, bom, eu vou trazer um pouco do que diz respeito também, antes inclusive da gente seguir falando sobre o capítulo, de Paulo, de Emmanuel e de Chico. É interessante, né? Porque às vezes a gente escuta, normalmente os textos ditados pelo Emmanuel trazem ali algo falando sobre Paulo, sobre uma citação de Paulo. E a gente deduz que sabemos a respeito de Paulo, que sabemos a respeito de Emmanuel, que sabemos a respeito de Chico. Na verdade, a gente entende bastante, sim, a gente conhece muita coisa. Mas se a gente parar para pensar e refletir, a gente lê as obras, a gente conhece, mas às vezes a gente esquece de parar para pensar quem está por trás ali da execução de fato daquela obra. Qual que é a história de vida daquela pessoa, e, na verdade, a história em vida daquela pessoa que ali auxilia nesse processo. Então, hoje eu trago para a gente, eu quero somente entrar os 3 primeiros slides e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje eu trago Vinha de Luz, o capítulo 8, é o terceiro livro, né, da coleção Fonte Viva, ditada pelo Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Quem sempre está aqui com a gente deve estar acompanhando que os primeiros momentos do ano nós trouxemos aqui os textos do Caminho, Verdade e Vida. Então, o capítulo 8, Marcas do Vinha da Luz, inicia dizendo o seguinte: é um trecho de Paulo. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Então, quando a gente diz isso, não é muito de difícil compreensão. Neste momento, ninguém venha contra, ninguém me atente, ninguém me ataque, né? Ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ok até aí? Mas quando a gente fala de marcas, a gente precisa entender um pouquinho quem foi Paulo. A gente precisa entender um pouquinho quem foi Emmanuel. E a gente precisa entender quem foi Chico. Então, o texto começa com o seguinte ponto: todas as realizações humanas possuem marca própria.
Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Quando eu falo de marca, se eu falar de marca de um restaurante, de uma lanchonete, se eu falar de marca, de repente, de uma roupa, a gente vai lembrar de um símbolo. A gente vai se remeter normalmente. Se eu virar para vocês e falar assim, Nike, McDonald's, normalmente, o que vem à cabeça de vocês? Acho pouco provável aqui que na hora que eu falei McDonald's, alguém lembrou de livro. Se eu falei Nike aqui, muito provavelmente ninguém lembrou de açougue. Não é assim? Então, a marca, ela vai transmitir exatamente o quê? A nossa percepção a respeito de algo ou de alguém. Então, nós acabamos observando muito as marcas naquilo que é transitório. O que eu estou chamando aqui de transitório? Naquilo que é humano. E a gente se esquece de observar que as marcas também estão registradas na história que a gente está tecendo, na história que a gente está fabricando. Se eu hoje perguntar aqui, para A, para B, para C, qual que é a marca que você está imprimindo na história? Hoje, eu estava no consultório e uma pessoa chegou com uma situação delicada e então eu perguntei a ela, o que você, nesse momento, faz como escolha? Ser vítima da sua história ou ser protagonista? Isso faz muita diferença. Qual que é o lugar de mundo, qual que é a marca que eu estou imprimindo no mundo? Assim como as marcas transitórias, essas marcas humanas. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Eu estou assumindo esse protagonismo ou eu estou ficando num lugar de vítima? E eu estou trazendo esse exemplo não é aleatoriamente. Porque quando nós formos falar dessas pessoas que surgem nesse texto, a gente vai falar muito disso, de protagonismo. Então, tudo aquilo que de alguma forma nos traz uma percepção de algo, nos traz uma informação, nós estamos falando de algo que nos deixa alguma marca. E o capítulo segue. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna, que nós acabamos de dizer. Se eu me refiro à marca como algo que fica impresso para a gente enquanto memória, enquanto lembrança, quando eu falei aqui de algo físico, de algo que a gente conhece, não se enganem. A nossa caminhada, a história que nós estamos estabelecendo, vai trazer o mesmo ponto. Quem estamos sendo nós na história. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem foi Paulo? Quem é Paulo? Paulo, na verdade, não nasceu Paulo. Paulo, na verdade, nasceu Saulo. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, Itália. Tarso nasceu como romano, mas, na verdade, Tarso era circuncisado. O que isso quer dizer? Que, na verdade, a origem de Tarso era judaica. Tarso, então, normalmente não, naquele tempo, aqueles que tinham cidadania romana normalmente herdavam ou compravam mediante grandes fortunas. Isso não é muito claro na história, só se sabe que essa cidadania romana vem do pai de Tarso. Tarso, então, cresce Saulo cresce em Tarso e posteriormente segue para Jerusalém. Porém, a infância e a adolescência de Saulo é abastada, no sentido que Saulo aprende a falar vários idiomas, Saulo aprende
a cultura dos fariseus. Saulo aprende sobre, é um aluno brilhante, tem uma facilidade de aprendizado muito grande, e então há também uma dúvida, há duas linhas, uma que diz que Saulo foi pequeno para Jerusalém, e outra linha que diz que Saulo já foi adolescente para Jerusalém. Independente disso, ele é criado dentro dos preceitos judaicos com uma força romana muito grande. Então, Saulo, quando maior, quando mais velho, vou ser breve, tá, gente? Porque não daria. Saulo é uma história riquíssima, muito. Então, o que acontece? Quando ele está em Jerusalém, Saulo entra em contato com os cristãos. E ele cria uma verdadeira aversão pelos cristãos. Então, Saulo passa a perseguir os cristãos. Aqueles que já estavam pregando o que Jesus Cristo trazia como embasamento, Saulo empenhou uma verdadeira perseguição a esses cristãos, sendo inclusive muito cruel com grande parte deles. Naquele momento, a lei, ela não tinha muita clareza e estabelecimento. Então, as atrocidades que foram cometidas, a gente pode imaginar. Tomado de muita raiva, tomado de muito ódio, Saulo resolve sair de Jerusalém e se dirigir a Damasco, na Síria, para também exercer essa limpeza dos cristãos em Damasco, na Síria. Ele se agrupa com outras, com outras pessoas que têm a mesma intenção de ir em Damasco, exterminar cristãos, acabar com aquilo que estava nascendo. E no meio do caminho, Saulo então se depara com uma voz. Todos que acompanhavam o Saulo não enxergam, somente ele enxerga a figura do Cristo. E é tão forte a luz que ele se depara, que ele e o cavalo caem. E Saulo fica cego por um tempo. E quando isso acontece, ele é tomado por uma, vou chamar hoje de perturbação, que o coloca num lugar que ele nunca tinha sentido aquilo que ele sentiu ao ver aquela força. E aquilo para ele pareceu muito o quê? Verdadeiro. Saulo, então, começa, ao invés de ir contra, tentar exterminar os cristãos, ele começa o seu processo de conversão. Então, ele passa a buscar os ensinamentos do Cristo. E ele passa a se encantar. Ele é tomado por uma força, ele é tomado por uma energia que ele nunca havia sentido antes. E ele cria a necessidade, ele sente, ele não cria, ele sente a necessidade de ir em busca disso. Nesse momento, Saulo então converte também o nome. Ele deixa de se chamar Saulo para se chamar Paulo. Paulo então olha que incrível, criado, como contei para vocês, indo atrás de exterminar os cristãos, começa o seu processo de conversão. Nesse sentido, ele toma a palavra de Cristo e, diferente dos demais apóstolos que acompanham Cristo pela vida, Paulo sai sozinho para fazer a pregação. E passa por muitas adversidades. A gente não pode esquecer que a base dele era judaica. Então, ele também tentam matar Paulo, tentam apedrejar Paulo. Tanto que quando ele é capturado, vamos dizer assim, época de Nero, que estamos falando, Paulo é decapitado, fora inclusive dos muros do palácio, devido às suas escolhas. De todos os apóstolos, é tido como o maior evangelizador. Então, quando a gente fala de Paulo, Paulo traz igual Gálatas. O que é Gálatas? Gálatas é uma região. Paulo, segundo consta, me parece que o que se fala é que andou 20 mil quilômetros a pé
após a sua conversão, para poder pregar a palavra do Evangelho, para poder pregar Cristo. E uma das regiões em que Paulo se estabelece é Gálatas. Por isso, quando a gente vê esses pequenos textos nos escritos do Chico, através do Emmanuel, na verdade, nós estamos olhando para trechos referentes às cartas que Paulo escreve ao povo. Gálato, macedônico, sírio, tá? E Paulo sai edificando igrejas na Ásia em nome de Cristo. Então, ele enfrenta, se vocês pensarem, não só judeus, não só romanos, mas também tribos. Então, Paulo, ele tem uma força que hoje a gente, quando fala, né, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Paulo, mas a gente precisa entender um pouquinho da história por trás desse homem, que é uma história grandiosa. Então, Paulo sai desse lugar, né, de um fariseu e vai para um lugar de um pregador bíblico, de um pregador do evangélico, de um pregador do cristianismo. Essa é a marca que Paulo imprime no mundo, ok? É interessante a gente saber um pouquinho sobre a história, né? Então, já entendemos quem foi Paulo nessa historinha. Então, agora vamos falar um pouquinho do Emmanuel. Todo mundo sabe que Emmanuel foi o espírito que mais psicografou junto com Chico. Chico teve outros, mas Emmanuel foi aquele que Chico, inclusive, o considerava o quê? Um pai divino, um pai celestial, um pai espiritual. Emmanuel, na realidade, a história de Emmanuel e de Chico realmente se misturam todo o tempo, né? Mas quem é Emmanuel? Emmanuel também, antes de ser o Emmanuel do Chico, teve encarnado por que se sabe mais ou menos 10 encarnações. E eu acho que é interessante a gente citar que em muitas delas também na Roma Antiga e muito envolvido com o movimento católico. Então, inclusive, muitas das psicografias que Emmanuel dita para Chico traz um pouco das histórias das suas encarnações. Então, para ilustrar, eu vou trazer apenas duas. A terceira, que ele cita, que foi um senador romano, em que, junto com Chico, ele traz a obra Há 2000 anos, em que ele relata a sua passagem como um senador romano que buscava o quê? Uma Roma mais justa, uma Roma mais legítima nesse sentido de justiça. Posteriormente, ele reencarna mais algumas vezes e acredito eu que nas últimas 3 como padre, inclusive. Na 7ª ele é padre Manuel da Nóbrega e na última, na 10ª, ele é o padre Amaro, que foi nascido aqui no Pará, no Brasil, e que migrou para o Rio de Janeiro, inclusive tendo contato com Dr. Bezerra de Menezes. Nessa do senador, em que ele é Públio, o senador romano que luta por justiça em Roma, ele é contemporâneo de Jesus. Inclusive, ele tem um contato com Jesus, porém, ele opta por seguir a coisa da política, né, tentando um mundo melhor através desse âmbito. Então, é um homem que vem também deixando marcas durante as suas passagens pela vida terrena de também muita força. Essa é a marca que chega a Emmanuel, como o espírito que dita a maior parte das cartas para Chico. Então, temos Chico. Sabemos quem é Chico, a grande maioria conhece a história de Chico, né? Mas eu digo assim, quando você lê sobre, você fala assim, gente, é iluminado, realmente. Todos aqui, né?
Mas o que eu estou querendo trazer? Chico, aos 5 anos, fica órfão, com mais 8 irmãos. O pai, não dando conta de lidar, não tendo como lidar naquele momento com a situação, entrega um filho para cada pessoa. Chico é entregue para a madrinha. Essa madrinha, visivelmente, eu não vou dizer nem que ela é ruim, eu acho realmente que ela tinha um problema mental, eu chego a dizer esse tipo de coisa. Porque foi extremamente ruim para Chico, aquele momento que é clássico, que ele conta que ele tinha garfos espetados na barriga, era no momento que ele morou com ela. Ele apanhava com frequência, até porque ele via espíritos desde muito cedo, ele conversava, ele se interagia ali, e ela não entendia sobre aquilo. Então, ela ficava extremamente nervosa com ele por causa disso, então ele apanhava diariamente devido a isso. Né? Então, inclusive, tem uma passagem muito boa, que ele está com mais ou menos 8 anos de idade, e que ele ganha um concurso de redação, e aí, nossa, ele recebe uma honra ao mérito por causa dessa redação, e ele fala para o professor, né? Não, mas não fui eu, não, foi o moço do outro plano, do outro mundo, né, do outro plano. Foi o moço do outro mundo que ditou para mim. Né? E todo mundo fica sem entender do que ele está falando. Então, essa passagem com a madrinha é um momento muito difícil na vida dele. E que ele tinha um afago, ele tinha um aconchego, porque ele tinha diálogos com a mãe, que tinha falecido aos 5 anos de idade. Então, é um momento de vida que ele tem o carinho ali no momento que ele está com essa madrinha. E ele fala dessa madrinha, gente, com tanta amorosidade. Quem leu sobre Chico, quem viu o filme sobre Chico, sabe disso. E então, depois de alguns anos, o pai se casa novamente com a Cidália, que também Chico fala dela com amor absurdo, e realmente é uma madrasta que vem para acolher Chico, inclusive aquilo que Chico tinha como diferente. A Cidália dava espaço para ele ser Chico Xavier, tanto que ele tem um amor, ele trata a Cidália, inclusive, como segunda mãe. Né? Nesse ínterim, em 27, né, o Chico é de 1910, em 27, Chico tem o primeiro contato com Emmanuel, na fazenda da dona Carmen, que é quem traz, Carmen Pena, que traz o Chico para o Espiritismo, já vendo o que o Chico trazia de diferente. Em 31, Chico tem a primeira experiência com Emmanuel. É aquela famosa cena que Chico está sentado embaixo de uma árvore, próximo a uma represa, e que ele sente, né, uma figura masculina de muita força, de muita energia chegar, e essa figura, então, pergunta a ele se realmente ele estaria disposto a trabalhar mediunicamente falando. Então, Chico diz que se tivesse assessoria dos bons espíritos, sim, que ele estaria pronto. E Emmanuel diz a ele assim, bom, então, para isso, nós vamos precisar de 3 coisas. E Chico diz o quê? E Emmanuel, então, diz disciplina, disciplina, disciplina. E, a partir de então, começa o trabalho com Chico até 2002, que também é outro momento icônico, que Chico sabia que iria morrer no momento que o Brasil estivesse feliz. E ele morre exatamente numa final da Copa do Mundo, né? Em que o Brasil, 2002, está radiante. Então, quando a gente fala, ok até aqui? Quando a gente fala de marcas, olha quem está por trás desse texto. São pessoas, são seres que nos deixam marcas muito poderosas. Quando a gente fala Paulo, vocês agora vão ter uma outra visão, Emmanuel uma outra visão. Né? Porque, igual eu falo, às vezes a gente sabe, a gente ouve sobre, mas a gente não tem a clareza ou o conhecimento sobre aqueles que estão, né, que estão por trás de um texto. Então, essa é a história desses homens.
E aí eu volto para esse momento. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, ou seja, se eu reconheço as marcas naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que é mundano, não se pode ou poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna. Quando eu contei aqui a história de Paulo, gente, Paulo é Novo Testamento, nós estamos em 2024, é uma história de 2024 anos. Chico é de 1910, Emmanuel é a primeira encarnação que se fala dele, que é no Egito, é de anos antes de Cristo. Então, isso vem, as marcas vêm vindo no decorrer dos séculos, dos anos, das encarnações, das passagens terrestres. Então, não nos enganemos que a nossa marca é de agora, né? Quantos de nós aqui, na realidade, já chega nesse mundo, inclusive para melhorar a impressão da própria marca? E às vezes o que a gente faz? Mesmo tendo essa oportunidade, muitas vezes a gente nem se dá conta disso. A gente não melhora essa impressão. Em muitos momentos a gente o quê? Acaba ainda prejudicando um pouco mais a marca que a gente está deixando. Janaína, mas é isso? Gente, cada um de nós tem uma personalidade. Vocês já observaram que cada um de nós tem algo a lidar com a nossa personalidade? Eu, pelo menos, eu tenho na minha. Né? Tem algo dentro da minha personalidade que eu preciso lidar todos os dias para eu melhorar o quê? A minha marca. Será por quê, né? As pessoas que me cercam também, muitas delas me colocam à prova diariamente. E se eu não tomo cuidado, o que acontece com a minha marca? Qual que é a impressão que essa marca está passando? Então, eu preciso ficar um pouco atenta a isso, né? Um pouco muito. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do divino mestre. O que está dizendo aqui? É interessante como a gente, isso muito também por questões de forma que foi passado, mas às vezes a gente lembra das chagas de Cristo devido à cruz, mas a realidade é que Cristo é muito mais que isso. As chagas, a cruz é uma parte da vida do Cristo, em que ele morre por nós. Mas o que está impresso? Qual que é a marca que esse Jesus traz? Qual que é a marca que Paulo traz? E qual é a marca que cada um de nós traz também como imagem e semelhança do divino? Vocês já pararam para refletir que dentro aqui de cada um de nós existe um universo de possibilidades? E que existe um universo de possibilidades e de marcas que eu posso imprimir no mundo? E que quando eu penso que sou feito à sua imagem e semelhança, que isso me deixa maior ou menor? Isso me deixa enorme se eu me conecto a isso. Então a realidade é que eu, enquanto um homem nessa existência, eu carrego aquilo que também é divino. E há essa possibilidade de eu olhar para isso ou eu olhar para aquilo que me falta. Lembra que agora há pouco eu falei sobre uma história hoje no meu consultório, que eu perguntei para a minha paciente, o que você quer? Você quer ser vítima dessa história ou você quer ser protagonista? Isso é uma escolha. E cada um, eu falo, gente, toda escolha tem uma renúncia, sempre. Se teve que ter escolha, teve que ter renúncia. E isso, é no débito ou no crédito. Então, o que eu estou querendo dizer?
O que eu estou trazendo para o meu dia a dia? O que eu estou trazendo para a minha história, para o meu protagonismo? Qual é a marca que eu vou deixar nisso? Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Então vamos lá. Quando a gente lê o Evangelho, e aqui eles estão falando de Jesus, mas se a gente pegar os três que eu acabei de falar aqui, Paulo, Emmanuel e o Chico, é muito isso também. O Evangelho traz essa postura, essa marca de Jesus, de Paulo também, que aí a gente está falando do Evangelho, em relação a todos esses pontos. Então, como ele se portava junto ao trabalho, qual a marca que ele deixava nesse lugar, em relação à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor. Ou seja, se nós observarmos cada parte da vida de Jesus, a gente vai perceber o quê? Que ele agia de formas muito semelhantes. Porque a marca que estava sendo ali impressa, ela era o quê? Genuína. Ela não precisava de máscaras. Ele não estava vivenciando um personagem. Ele estava se conectando de fato àquilo que fazia sentido em sua vida. Ele estava se conectando àquilo que fazia sentido à sua história. Vou um pouquinho antes. Quando Paulo, ainda Saulo, pequeno, ele tinha uma admiração muito grande por quem? Por Moisés. Quando a gente fala de Moisés, a gente está falando o quê? Do Velho Testamento. Né? Inclusive, Moisés tem o Êxodo. O Êxodo é Moisés, ao meu ver. Que ele é criado como um egípcio pela princesa egípcia, mas sentia no interior dele que ele não pertencia àquilo ali. Até o momento que ele se afasta, né? Ele mata um soldado egípcio em prol de um hebreu. Então ele precisa se exilar. Então ele passa, é um momento inclusive que ele tem a primeira revelação de Deus no Sinai, no Monte Sinai. Então o que acontece? Ele ali tem a revelação que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E toda a movimentação dele é para libertar aquele povo para atravessar a terra prometida, para Canaã. Então, quando a gente fala de marca, de imprimir essa marca, a gente também está falando de um movimento genuíno daquilo que nos faz sentido. Então, eu convido vocês, inclusive hoje, para olhar para a vida de cada um e falar assim, poxa, as coisas que eu tenho vivenciado, as coisas que eu tenho trazido, estão de fato fazendo sentido? Elas estão me conectando à marca, à impressão pela qual eu quero ser lembrado? Se hoje eu chegar aí na casa de vocês, ou no amigo de vocês, e perguntar assim, por que você é lembrado? Por qual motivo você é lembrado? Sem que você fale nada. Se eu pegar agora o telefone de vocês e falar assim, me dá um telefone aí de um parente seu. E ligar lá. Como é que você lembra do fulano, da ciclana? Qual que é a marca? O que você vê nessa pessoa? O que você sente com essa pessoa? O que será que eles vão falar para a gente? Essa é a marca que a gente está deixando impressa. Tá? Se eu chegar aqui agora, eu estou falando para todos vocês da mesma maneira. Se agora, nesse momento, eu chegar aqui para cada um e perguntar, o que você ficou com impressão aqui hoje da minha palestra? Cada um de vocês vai ter uma percepção diferente. Ok? Isso faz parte
Nem todo mundo vai gostar, alguns vão achar interessante, alguns vão falar que saco. Mas eu vou observar qual que é o ponto principal de cada um. E é sobre isso. Eu não vou agradar todo mundo. E não é essa a ideia também. Não tem como isso acontecer. Mas tem como eu ficar atenta qual é essa marca. O que eu estou trazendo para vocês? Está fazendo sentido para mim? Será que fez sentido eu estar aqui hoje? Será que fez sentido eu trazer essa fala? Precisa fazer sentido. Precisa me fazer conectar. Mas eu não vou agradar todo mundo. E isso aqui não é sobre agradar todo mundo. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus, que a gente acabou de dizer. Está dentro dos preceitos, está dentro de valores sólidos, está dentro daquilo que eu acredito como correto, está dentro de um caminho. Opa, sinal de que eu estou caminhando legal. Sinal daquilo que eu estou deixando, ó, minhas pegadinhas aqui na terra estão ficando legais. Nem todo dia é assim, mas eu tenho todos os dias a chance de fazer novo de novo. Né? Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. E aí, quem é que aqui à noite está de fato dando uma paradinha ali para refletir como foram as suas ações durante o dia? Quem aqui à noite de verdade dá aquela parada? Porque normalmente essa vida nossa está tão louca que a gente não para para fazer quase nada nesse sentido. Mas quando é que você coloca na balança? Todos os dias? Final de semana? 2 vezes na semana? Mas em que momento você está parando para sentir se as tuas ações estão bacanas? Se as suas ações estão fazendo sentido? Se as suas ações estão trazendo benefícios para você e para as pessoas ao seu redor também? Porque isso faz toda uma diferença. Então, no meu dia a dia, né? Todo dia ele é feito de pequenas coisas. Vocês pararam para olhar o céu? Não sei se vocês acordam cedo, eu acordo muito cedo. O céu hoje de manhã estava maravilhoso. Minha cama hoje estava quentinha. Estava uma delícia. Meu chuveiro saiu água quentinha. Comi cada coisa gostosa hoje. Hoje atendi tanta gente no consultório bacana, aprendi tanto no consultório hoje. Né? Hoje eu tive possibilidade de conhecer gente nova, de atender pessoas novas. Hoje eu estou aqui com vocês, olha que delícia, olha que aprendizado. Então, todos os dias, nossa, Janaína, bacana, mas alguma coisa eu fiz que eu posso dar uma melhoradinha. Então, deixa eu fazer uma reflexão honesta comigo. Talvez tenha sido um pensamento, talvez tenha sido uma palavra mais áspera, talvez tenha sido um desânimo numa hora errada. Deixa eu parar para refletir sobre, né? Isso é importante. Ajuda a gente no crescimento. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Olha, eu gosto de dizer, né? Chegar num padrão assim, em que você realmente se colocar nesse lugar de sacrifício pelos outros, não é brincadeira. Então eu falo que a gente precisa de gestos pequenos. A gente precisa de uma gentileza no dia a dia. A gente precisa ser melhor todos os dias. A gente precisa estar um pouquinho melhor todos os dias. Com a gente e com o outro. Isso aqui, ó, gente, é a primeira casa que a gente precisa cuidar. Para conseguir estruturar o que está ao nosso redor. Então, o primeiro ponto, cuida dessa casa. E por pequenos gestos diários,
façam o seu melhor por você e pelo outro. Acabando, viu, gente? E para a gente finalizar, eu adoro esse trecho do Chico e eu quis copiar, inclusive, com a própria assinatura do Chico. Acho que a grande maioria aqui deve conhecer, mas eu acredito que vale a pena a gente sair hoje daqui com essa reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um, gente, pode começar agora a fazer um novo fim. Então eu desejo que todos hoje possam sair daqui com essa possibilidade de ter sido hoje um pouco melhor que ontem e amanhã um pouco, e com desejo de amanhã ser um pouco melhor que hoje. Se for um pouquinho, a gente já está na caminhada. Ok? Obrigada a todos. E agora a gente vai passar para o passe, certo? Então, eu vou pedir para todos, vou trazer uma música e vou entrar em oração com vocês também, para a gente dar sequência aí no nosso dia. Enquanto os nossos passistas trazem esse bálsamo para todos nós, eu vou trazer uma oração para acalentar aquelas marcas que estão doendo, aquelas marcas que estão sofridas, aquele lugar dentro de cada um que só vocês sabem que precisa de um bálsamo, que precisa de um momento de luz, que precisa de um momento de cura. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso divino amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Em um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Nesse momento, elevemos os nossos pensamentos aos nossos entes queridos.
elevando a todos também, através da egrégora do nosso espaço, um acalanto, um aconchego, um afeto dos nossos irmãos espirituais aqui presentes. Que através desse gesto de amor e carinho, através do coração aqui de cada um, esses entes queridos possam receber a luz, o acolhimento, a paz e a serenidade. Que o coração de cada um de vocês, e assim como os seus, possa se preencher daquilo que cada um esteja precisando nesse momento. Que só vocês, no âmbito interior e no íntimo de vocês, sabem. E que esse movimento seja um movimento para aproximar vocês daquilo que faz sentido, do sentido da vida, do sentido dessa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Obrigada a todos, uma boa noite, que vocês voltem para casa em paz e na paz. Obrigada, pessoal, uma boa noite.